Postagem dia 31/10/2025. Nas Santas Escrituras, a palavra do Senhor, o Senhor nos vem falar que o filho de Jacó, José, ele recebeu um dom do Senhor, recebeu esse poder do Senhor, poder de revelar sonho, né? Então a pessoa vinha até o sonho e ele sabia falar, né? O que ia acontecer por aquele sonho. Enfim, a palavra de Deus nos diz que José, ele chama os seus irmãos e conta, né, do sonho que ele teve. Conta também para o seu pai Jacó. A palavra do Senhor nos diz que até o seu pai falou assim, mas como isso, né? Como isso poderia acontecer? Então José, ele fala do sonho a qual teve, de 11 feixes tendo que se curvar diante do feixe dele, e depois a palavra do Senhor nos diz que ele teve outra visão, né? Aonde o sol e a lua, né, também estavam, né, ao seu favor. Bom, resumindo, a palavra do Senhor nos diz: ficaram com raiva, com ódio, com inveja, né, dele, de José, né? Aconteceu que o mal estivesse, né, fazendo presente em tais corações dos irmãos de José, né, até porque a palavra de Deus nos diz que Jacó amava muito seu filho, fez uma túnica especial para o seu filho, uma túnica colorida, e deu para ele, né? E seu pai confiava na vida em José, né? O pai confiava em José até para ver, né, como é que estavam os comportamentos de seus outros filhos, né? Então Jacó sempre enviava o seu filho José para estar observando, né, como é que estava o comportamento dos seus irmãos no pastorear, né, no manusear os gados, né, o rebanho e assim por diante. E isto muito incomodava os irmãos de José, mas Jacó confiando no seu filho, né, José, na obediência, ia fazer e servir o seu pai, né? Ele trazia as mensagens, né, dos acontecimentos, do que estava acontecendo, falando a respeito das vidas dos seus irmãos. E isso irritou, né, os seus irmãos ficaram irritados, até que eles cogitaram o meio de, né, fazer com que José não estivesse mais no meio deles, né? A palavra do Senhor nos diz que, infelizmente, né, cogitaram esse tipo de mal, lançaram ele dentro de uma cova, lançaram ele dentro de uma cisterna, lançaram ele dentro de um buraco, mas graças a Deus, a palavra de Deus nos diz que não havia água para que ele morresse afogado, né? Então, a palavra de Deus diz que logo na sequência tomaram uma decisão, né? E não matar, mas vendê-lo, né? Vendê-lo para os mercadores, né? As pessoas que passavam naquela região e compravam homens, né? Para que fosse, vamos dizer assim, ser escravo, né? Em outras terras. Bom, a palavra de Deus diz que, infelizmente, né, isso aí veio acontecer na vida de José. E José agora se vê nessa situação, né? Sendo traído pelos seus próprios irmãos, rejeitado. É uma palavra qual, para quem sabe o quão bom é amar, né? Para quem quer dar valor na vida, sabe o quão triste é essa história, né? A palavra de Deus diz que isso veio acontecer, e ainda falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar a túnica, né? Vamos pegar as vestes de José, rasgá-la, manchá-la de sangue, né? Pegando nós um animal do campo, vamos matá-lo, passar o sangue do animal nas vestes dele e enviar para Jacó, seu pai, e dizer: ó, certamente morreu, né? Pelas garras né? Foi devorado, né? Foi morto pelas garras de algum animal. E assim aconteceu. José foi vendido, esteve ele na casa de Potifar, né? Sabemos que mais para frente o Senhor teve o abençoando, o honrando pelo coração a qual ele tinha, né? Aonde a palavra de Deus nos diz que o Senhor o colocou José abaixo de Potifar. Então vamos dizer, aqui na terra, quem tinha autoridade sobre o governo era Potifar. E abaixo de Potifar, olha só quem estava, né, com este todo o poder, era José. Por quê? Porque Deus queria abençoar a vida de José. Desde o começo o Senhor estava olhando o coração de José, se alegrava com o coração, aleluia, desse homem José, né? E a palavra do Senhor diz que José pôde abençoar a vida
e seus irmãos, né, anos mais para frente, quando houve muita e muita fome na terra, aonde seu pai Jacó pediu para os seus filhos irem a uma terra distante, aonde estava agora José e também Potifar. E lá, né, investigar, tentar comprar alimento, né, saber como é que estava, né, esta outra cidade. E assim aconteceu. A palavra de Deus diz que quando eles viram, né, descobriram que José era seu irmão, né, o abraçaram, né, e José perdoou os seus irmãos. Então qual que é essa mensagem? Qual a mensagem que o Senhor tem para a sua vida agora de manhã? Não deixes que o maligno, né, tome o seu coração para tais decisões erradas, né, para a morte, porque tentaram contra a vida de José. Mas José, confiando na presença do Senhor em todo o tempo, sem dúvida nenhuma, a gente vê nas Santas Escrituras a confiança, a fidelidade deste homem para com Deus o Senhor. E o Senhor, né, por esse dom a qual o Senhor tinha dado para ele de visões, né, e outros tais comportamentos a qual alegrou, né, o coração de Potifar, a autoridade terrestre, ele foi chamado, né, para poder estar abençoando o povo, para poder estar auxiliando, e também as decisões muito importantes quanto a respeito do dividir do pão, do alimento, do trigo, de todo o cereal, a qual estava ao domínio de Potifar. A palavra de Deus nos diz, né, que foi passado para José. Então, para que você possa acreditar, leia as Santas Escrituras, peça para Deus o privilégio do Senhor está, aleluia, alimentando o seu coração, lhe dando o privilégio de ter a certeza que todo esse feito veio acontecer aqui na terra. Mas a palavra de Deus nos diz que essa mensagem era para te fortalecer. Essa mensagem é para que você acredite que por sua mão, por sua boca, por sua vida, você vai poder abençoar muitas e muitas vidas. José acreditou. Então o Senhor permitiu que isso viesse a acontecer na vida dele, mas olha só o que aconteceu. Foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, lançado numa cova, mas anos depois, olha só, ele tirou o medo, o sofrimento, a preocupação de sua família, inclusive até de seu pai Jacó. Porque foi José, foi o filho José, que pôde abençoar toda a família dele, os seus irmãos, seu pai, com alimento naquele tempo, né? Naquele período de escassez, de falta de alimento. A palavra de Deus nos diz, olha, quão bom e ser grato à presença do Senhor Jesus Cristo, o dono das fontes de águas vivas, pelas águas, pelo alimento que não tem faltado no Brasil. Então a palavra também do Senhor nos diz, mas ai daqueles que tentam contra a vida do próximo e não se arrependem, já fazem a vontade de Satanás. Para resumir, aleluia, glória seja dada a presença do nosso Senhor. Então foi levado José até essa região, até essa cidade, e ali esteve, né, ao poder desses homens, a qual ele foi colocado. Sabemos que José ele foi colocado em um cárcere, né, vamos dizer assim, em uma cadeia, quando ele chegou, né, até próximo a Potifar. Mas lá dentro da cadeia, ele teve abençoando vidas, e este foi para ele, né, o grande poder do Senhor sobre a vida dele, porque estavam observando a vida dele, o comportamento dele, né, e viram que ele era homem de bem. Que Potifar chamou-lhe para que ele estivesse, né, abaixo de Potifar com toda a autoridade nesta terra. Então o que eu quero dizer para os meus irmãos, olha aí, José perdoou os seus irmãos, perdoe seu irmão também. Viva em paz, tranquilo, feliz, tendo a certeza que você está cooperando para com a presença do Senhor Jesus Cristo. Todo o reino celestial confirma estas palavras a qual estou falando, que se você for fiel à presença do Todo-Poderoso, Deus vai te abençoar. Você possa, com boas palavras, bons comportamentos, boas atitudes e ações, abençoar toda a sua família, assim como José pôde ajudar, alimentar, abraçar o seu pai. A palavra de Deus nos diz que quando seu pai Jacó viu que o seu filho estava vivo e que Deus havia tinha lhe dado poder aqui na terra, para tanto, olha só, para que não faltasse o alimento para a sua família, para o seu próprio pai, grande foi a alegria de Jacó. Então fico com a mensagem, fico com essa palavra, alegres cada vez mais a presença do Espírito Santo do Senhor, né? E confie somente na presença do Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus nos diz, olha só, que Jacó, quando ficou sabendo o que tinha acontecido e viu a túnica de seu filho rasgado, ele disse, essa túnica é do meu filho, e a reconheceu.
versículo 33 do capítulo 37 do livro de Gênesis. E está escrito que Jacó, seu pai, reconheceu a túnica de seu filho e disse: esta túnica é de meu filho. Um animal selvagem o devorou ou despedaçou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, o pai de José rasgou suas vestes, vestiu-se de um pano de saco e lamentou o seu filho por muitos e muitos dias, de tal maneira que os seus irmãos, as pessoas iam para o confortar a presença de Jacó, o pai, mas pelo o sofrimento a qual ele estava presenciando, pela falta do seu filho, e acreditando que seu filho tinha sido despedaçado por um animal, ele rejeitava ser tão consolado. O que nos dá a entender que Jacó se isolou, que por vezes Jacó se isolou, que por vezes Jacó esteve, vamos falar assim, muito mais deprimido, com depressão, triste. Não vamos tirar a alegria de um pai, não vamos tirar a alegria do Pai Celestial, que quer confiar em sua vida, quer confiar na vida de nossos irmãos. Então vamos se unir, se unificar e ser a favor do reino celestial, porque o Pai, assim como Jacó amava o Filho, o Senhor, que ama a presença do Senhor Jesus Cristo, nos deu o melhor, que são as boas palavras, a presença do Espírito Santo, poder, autoridade, para que a gente possa, de verdade, expulsar todo tipo de negatividade e amar os nossos irmãos, Amar os nossos irmãos. Dizer para o primogênito que ele tem sim o seu direito. Dizer para os nossos irmãos que somos todos iguais e que nada melhor do que ser grato ao Senhor, o Todo-Poderoso Deus de Israel, que tanto abençoou essas vidas, esses homens, e confiavam na presença de Deus o Pai. Então que esta mensagem, eu sei que essa mensagem vai estar abençoando muitas vidas. Só acredite e seja grato na presença do Todo-Poderoso. Na harpa cristã tem um hino lá, no hino 212, onde fala que o Senhor levanta um povo forte, que o Senhor confia no bom soldado. Seja você um bom soldado e esteja a favor da bondade. Assim diz a presença do Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo. Sede fiel a mim e verás quão bom eu sou, assim diz o Senhor. Leia Salmo capítulo 34, versículo 8. Fazei prova de mim e verás o quão bom sou eu, o Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, alegre cada vez mais o seu coração em compartilhar o pão, que é a boa palavra, são as mensagens, apregoando, evangelizando, pastoreando e ganhando vidas para o reino celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somos abençoados nesta data. Postagem, dia 31 de 10 de 2025, do pastor Gustavo.